bem, pessoal? A gente trouxe agora para você o exame de curva glicêmica. Como é feito o exame de curva glicêmica, tá certo? O médico, quando passar esse exame para você, você vai para um ambulatório e o laboratório vai fazer esse exame para você, tá certo? Então, como é feito o exame de curva glicêmica? O exame de curva glicêmica, ele tem um tempo de jejum, tá certo? Qual é o tempo de jejum? É o jejum de 8 a 12 horas, ok? Então, qual é a indicação do jejum para ser feito certo essa curva? A indicação é o seguinte: o paciente precisa estar de 8 a 12 horas de jejum. Se ele janta de 6 horas da noite, um exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Se ele janta de 6 horas da noite, ele precisa fazer um lanche lá para as 9h30, 10 horas da noite, tá certo? Mas para que esse lanche 9h30, 10 horas, se eu jantei de 6? Para que esse lanche? Para você não ultrapassar o horário do jejum pela manhã quando você for fazer o exame no ambulatório, tá certo? Quando você chega no ambulatório pela manhã, geralmente ele está cheio com muita gente. E como os exames de outras pessoas precisam de autorização de convênio, às vezes o procedimento de autorização demora, às vezes você tem uma criança na sua frente, às vezes tem uma pessoa preferencial na sua frente, ou você pode ser um preferencial também, que pode ter outros preferencial na sua frente. Então isso daí geralmente implica no tempo que você vai fazer sua coleta. Então, para você não passar do seu horário da sua coleta, geralmente a gente dá uma dica, olha aí, flebotomia geral, dando a dica para você. Geralmente a gente dá uma dica, se o paciente janta de 6 horas da noite, a gente pede para você, a dica para você fazer um lanche lá para as 9h30, 10 horas da noite, para poder você conseguir chegar de manhã no ambulatório e você ter um percurso, dentro de um percurso melhor para poder esperar o seu atendimento. Porque se você janta de 6 horas e você vai fazer o exame de 6 horas, geralmente você vai ficar com um horário muito apertado. E esse horário apertado termina interferindo no procedimento do exame, porque você vai esperar autorização, você vai esperar uma recepção, cadastrar o seu exame. Então, para não acontecer de você ultrapassar esse tempo de jejum, que geralmente acontece muito isso, a gente termina perdendo a oportunidade de fazer o exame do paciente, porque ele ultrapassa esse tempo de jejum. Então existe uma regra agora pela OMS, que é geral, a regra geral, que o paciente não pode nem fazer o exame antes de 8 horas de jejum e nem depois de 12 horas. Ele tem que estar dentro de 8 a 12 horas de jejum. Então, para que não aconteça a perca do seu procedimento, você perder o tempo para fazer o exame outro dia, para que não aconteça isso, você segue a dica, se janta no seu horário normal de 6 ou 7 horas normal e mais tarde um pouco você faz um lanche, tá certo? Faz um lanche para poder você conseguir ficar dentro de um espaço bom de atendimento pela manhã. Então fica aí a dica da parte do jejum, tá certo? Então vamos lá ao procedimento, como é feito. O primeiro processo que pode ser feito, tem um segundo, mas eu vou falar o primeiro agora, tá certo? Como é feito a coleta? A coleta de sangue é feita do seguinte modo. O paciente, quando chega no atendimento com a gente está dando aqui dicas para ajudar você. Ele vai tomar um destrozol, tá certo? Na curva glicêmica, quando o médico passa essa curva, ele vai tomar um destrozol, tá certo? A gente tirou o nome aqui, tira o nome porque a gente não está com... Aqui não é o nosso propósito agora transmitir o nome da empresa que fabrica esse material. Mas a gente trabalha com esse tipo aqui de destrozol, ele já vem de fábrica, né, aquela quantidade de 300 ml de destrozol puro, que é justamente para fazer esse exame. O paciente, ele toma essa garrafa toda, tá certo? Ele não pode deixar nem um pouquinho desse material no momento do exame, ele não pode tomar e deixar aqui uma quantidade no final. O paciente precisa tomar esse destrozol todo
mesmo que dê vontade de vomitar, mesmo que dê vontade de ânsia de vômito, mesmo que dê agonia, mas ele precisa tomar esse produto todo. A dica também para os nossos amigos de trabalho, tá certo? O paciente não pode deixar um dedo aqui embaixo, não pode deixar sobrar quantidade nenhuma. Ele precisa tomar esse produto todo, tá certo? Para poder o exame dele sair correto. Porque existe um cálculo que é feito no jejum da manhã que o paciente está fazendo, é feito um cálculo com esse exame também da curva glicêmica. Então, para esse cálculo bater dentro da referência que o médico espera, para esse cálculo bater, o paciente precisa tomar esse produto certo. Tanto tomar esse produto certo, como fazer a coleta certa também do sangue, tá certo? Então, segura aí, veja aí, o primeiro produto que a gente está falando é o Destrozol, tá certo? E esse exame aqui pode ser feito de duas formas. Um é esse que a gente está falando agora, que é a coleta que vai ser feito normal. O paciente vai lá, bota o braço na braçadeira, faz a coleta de sangue normal, sem nenhum acesso. A coleta normal disso daqui é feito sem nenhum acesso. A gente vai lá, tira o sangue do paciente, tira o sangue dele com esse tubinho aqui, tá certo? É o tubo de fluoreto. A gente usa 4 tubinhos desse para fazer a coleta, ou dependendo do pedido médico. Tem médico que pede a curva, essa curva ele pede às vezes com 2 horas, ou ele pode pedir em vários pontos. O médico pede também em vários pontos. Ou ele pede de 0 a 120, que é 2 horas de tempo de espera para colher outro sangue desse daqui. O paciente colhe em jejum desse um fluoreto, tá certo? Fica a dica aí, nossos amigos também. O paciente colhe um desse em jejum, que é o tubo de fluoreto, que é a gente vai falar sobre o aditivo desse tubo em outro vídeo. É bem legal saber um pouco sobre o aditivo desse tubo também, o modo como ele conserva a glicose do paciente na sua morfologia de análise. Então, primeiro colhe do modo normal, o paciente colhe um tubinho desse, fica numa sala de repouso. Geralmente a gente trabalha também com a sala de repouso, e geralmente ele fica na sala de repouso lá, não pode ficar andando, não pode ficar bebendo água, não pode se alimentar, não pode sair do ambulatório depois que tomar esse produto. Ele não pode fazer nenhum outro procedimento a não ser se ele tiver um desconforto na barriga e ele precisar ir até o banheiro, tá certo? Mas o certo e o indicado, a dica que a gente dá dentro do procedimento é que você não pode ficar andando, não pode ficar se levantando, não pode ir sair fora do laboratório para ir para outro ambiente, porque se o paciente passar mal, ele precisa estar dentro do ambulatório para receber um atendimento do profissional, entendeu? Então, segue aí as dicas do exame. O exame pode ser feito de acordo com o pedido médico, que é de 0 a 120, que é 0, 30, 60, 90 e 120 minutos. Ou seja, você colhe um ponto 0, que é o ponto de jejum, colhe o ponto 30, colhe o ponto 60, colhe o ponto 90 e colhe o ponto 120. São separados, tá certo? Então, você pode ser feito a coleta normal no sangue, direto, a coleta direto, que é a agulha 25/8 e suporte a vácuo, ou uma agulha infantil, dependendo do tipo da veia do paciente, uma coleta normal, tá certo? Então a coleta normal pode ser feito suporte e vacuete, agulha 25/8 ou agulha 25/7 ou um scalp 20, né, de 23G. Você vai ver qual é a melhor forma que o paciente vai ser feito o seu exame. Então, coleta normal, agulha normal, 25/8 e holder, e aquele processo normal de coleta. A coleta normal com esses processos aqui, normal, tá certo? E tem um outro processo que a gente vai falar. Então, para chegar nesse processo todinho de coleta e o paciente tomar esse produto, antes do paciente tomar esse produto, a gente vai precisar de preencher um protocolozinho interno do laboratório, tá certo? A gente tem um registro, vamos dizer assim. Existe um registro que o paciente preenche para poder ficar protocolado dentro do ambulatório interno os procedimentos que foi feito para aquele paciente. Então existe um procedimento para o paciente tomar esse produto, tá certo? Qual é o procedimento desse documento?
E geralmente os ambulatórios trabalham com documento. Cada um tem o seu procedimento, mas eles têm geralmente um documento de registro desse procedimento, tá certo? Então veja aí. A gente trabalha com um documento, tá certo? A gente trabalha com um documento. Esse documento, a gente preenche o nome do paciente, se o paciente, se for mulher, se está gestante ou não, se fez cirurgia bariátrica ou não, se o paciente é diabético, se o paciente é diabético, se o paciente não é diabético, se o paciente se tem algum HGT pronto, às vezes o paciente já vem com HGT pronto, entendeu? Então, a dica que a gente dá é que você precisa ter um registro do histórico um pouco do paciente. Se ele toma alguma medicação, veja a possibilidade se ele toma alguma medicação, porque às vezes alguma medicação pode ter alguma interferência no resultado e o ambulatório precisa saber do tipo da medicação que você toma, que o paciente toma. Então, existe o nome do paciente, o número do registro do paciente, toda uma documentação de informação, se o paciente é gestante, se ele não é gestante, se ele é criança, tem que saber quais são as idades infantil, que a gente vai falar em outro vídeo, nas outras dicas. Tem muita coisa que precisa ser observado no registro interno do ambulatório, para poder o paciente ter um exame perfeito. Para eu conseguir ter um exame perfeito do paciente de curva glicêmica, que vai fazer o teste de destrozol, a gente precisa também seguir um pouco do histórico desse paciente, para poder você ter um exame completo. E quando o biomédico precisar de alguma informação, o biomédico vai atrás desse registro lá do documento e perguntar qual é o histórico do paciente, um pouco que foi pedido ao paciente, né, dele, para saber qual é o histórico dele, de diabetes, se não é diabetes, se está fazendo alguma medicação, se não faz, se tem parente diabético, se não tem. A gente tem toda uma história do paciente para poder conseguir fazer esse procedimento. Então, segue a dica. Se precisar de ajuda, acesse o canal, faça a pergunta, que a gente está aqui para responder. Tem o canal do Facebook também, a gente tem as informações no canal do Facebook, tem no Instagram, a gente tem no Twitter também, a gente está postando também informações no Twitter, Instagram, Facebook e no próprio YouTube. Aí você vê aí, acessa, dá uma ajuda para a gente aí também e a gente vai dar para você todas as informações que você precisa, tá certo? Então se inscreva lá e pega aí as dicas principais desse exame que é muito importante e muito feito em ambulatório. Já faz mais de 10 anos, eu já tenho uns 15 anos, uma faixa de uns 15 anos de ambulatório e uma experiência muito boa para lhe dar dica e ajudar você a trabalhar da forma melhor possível, tá certo? Ou ajudar até mesmo você, o paciente, que está aí precisando de ajuda, peça informação que a gente dá uma dica para você. Então valeu, muito obrigado aí, viu?